Ministro da Educação vem à comissão da Câmara e tanto ouve críticas quanto recebe apoio. Ministra da Mulher participa de relançamento de frente parlamentar que condena aborto em caso de microcefalia. E na reforma da Previdência, o tema hoje são as regras de transição. O presidente da Câmara volta a criticar a falta de ações do governo diante dos problemas do país. Abalados estão os brasileiros que estão esperando desde 1º de janeiro que o governo comece a funcionar. São 12 milhões de desempregados, 15 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha de pobreza, né? Capacidade de investimento do Estado brasileiro diminuindo, 60 mil homicídios, né? E o presidente, né, brincando de presidir o Brasil. Eu acho que agora está na hora de a gente parar com esse tipo de brincadeira, está na hora dele sentar na cadeira dele, do parlamento sentar aqui e a gente em conjunto, né, resolver os problemas do Brasil. Não dá mais, né, para a gente perder tempo com coisas secundárias, com coisas que não vão resolver a fome dos brasileiros, que não vão melhorar a renda dos brasileiros e não vão resolver o problema da Previdência. Ministro Ricardo Vélez vem à Câmara e ouve tanto críticas quanto elogios. Declarações polêmicas e demissões na equipe marcaram o noticiário sobre o Ministério da Educação nas últimas semanas. O ministro Ricardo Vélez esteve na Comissão de Educação atendendo a 5 requerimentos de deputados. Os parlamentares questionaram a atuação do Ministério nesse início de governo. Em menos de 3 meses, nós temos mais de 15 exonerações em cargos estratégicos importantes e 6 recuos do Ministério da Educação. O ministro reconheceu erros. Slogan eleitoral foi uma falha. E toda falha a gente corrige na hora. E justificou trocas na equipe. A última demissão no MEC. Por quê? O diretor-presidente do INEP puxou o tapete. Ele mudou de forma abrupta o entendimento que já tinha sido feito para a preservação da base nacional curricular e fazer as avaliações de comum acordo com as secretarias de educação estaduais e municipais. Além de críticas, recebeu apoios. Quero saudar também a humildade de Vossa Excelência de reconhecer erros que, apesar de não terem sido patrocinados por Vossa Excelência, como o tempo de avaliação da alfabetização, prontamente foi corrigido por Vossa Excelência. Vélez Rodrigues ainda falou sobre experiências e projetos para o ensino médio, alfabetização e outras áreas. Estamos dando uma virada na modalidade de ensino profissionalizante. O que é que nos está faltando? Implantarmos isso como política de Estado em todo o país. Esse modelo pernambucano para nós é importante. Criei a Secretaria Especial de Alfabetização, está à frente um pesquisador dessa nova metodologia, o professor Carlos Nadarim, premiado aqui nesta casa. Defendeu a expansão de escolas militares no modelo adotado pelo estado de Goiás. O que ocorre nas nossas escolas cívico-militares? O traficante dá no pé. Só com esse fato, já, a violência diminui. E disse que as cotas nas universidades vão continuar. As cotas ficarão presentes enquanto for necessário, enquanto houver esse desamparo dos menos favorecidos. Mais de 50 deputados se inscreveram para falar na reunião. Qual é o plano? O que realmente o Ministério da Educação pretende entregar ao fim do mandato do presidente Jair Bolsonaro? Falta o ministro conhecer mais da educação brasileira para poder responder sobre a educação no Brasil. Achei a postura dele muito tranquila, está respondendo às perguntas que são feitas para ele. E o Ministério de Educação vem realizando um trabalho e, obviamente, como toda a administração, se houver problemas, há correções. E nós seguimos com boas expectativas em relação ao ministro Ricardo Vélez. Também veio à Câmara nesta quarta a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Ela participou do relançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família.
A Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família tem o apoio de mais de 200 deputados. De acordo com o coordenador, deputado Diego Garcia, o grupo vai se reunir uma vez por semana para articular a votação de propostas em defesa da vida e da família, como o Estatuto da Família e o Estatuto do Nascituro, que já tramitam na Câmara. Outras prioridades da Frente Parlamentar são acompanhar a execução de políticas públicas e apresentar novos projetos de lei que protejam as famílias. Um deles é o que garante direitos especiais aos pais de filhos com microcefalia. A proposta é para se contrapor a uma ação judicial que recomenda a descriminalização do aborto para vítimas do Zika vírus e que deve ser julgada em breve pelo Supremo Tribunal Federal. Que é uma ação que foi impetrada no Supremo pela ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos, relacionada aos casos de Zika vírus e que pode aí abrir uma janela para a legalização do aborto nos casos de pessoas com deficiência. Nós aqui estamos propondo tudo que a Associação Nacional dos Defensores Públicos está dizendo que a lei número 13.301 não contempla essas famílias e essas pessoas, menos o aborto. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, prestigiou o lançamento da Frente Parlamentar e falou dos temas prioritários para o Poder Executivo. A violência doméstica nós vamos ter que encarar, e junto aqui com a Frente Parlamentar, a proteção da infância, combate ao abuso sexual, a proteção dos idosos. Nós temos que fazer um grande trabalho no Brasil na proteção dos idosos. E um mais importante que nós temos agora que puxar a atenção do Congresso Nacional, a juventude brasileira. Nós acreditamos que junto com a Frente Parlamentar, hoje instalada, nós podemos fazer muita coisa, acompanhando o que está aqui no Executivo, no Legislativo, que pode ser aprovado em benefício da família, e eles trabalharem conosco lá, ajudando na construção de políticas públicas. Na Comissão de Relações Exteriores, a política externa do país foi discutida com o ministro Ernesto Araújo. A contribuição da política externa, que é a política externa chamada a dar ao crescimento econômico e à abertura da economia. Outro ponto muito importante é a convicção da grandeza do Brasil. Nós, durante muito tempo, tivemos políticas que não contemplavam essa certeza, essa convicção íntima que existe na nação brasileira desde a independência e talvez desde o descobrimento. Outro ponto fundamental é o repúdio à ideologia, em política externa. A deputada Perpétua Almeida criticou a atuação do Itamaraty na política externa brasileira. O senhor que fala tanto de ideologia, cada palavra que o senhor diz é ideologia pura. Aliás, eu estou com dúvida de classificar qual é a sua ideologia. Eu estou com dúvida. Porque eu acho que dizer que o senhor é uma ideologia de direita, eu acho que é uma ofensa à direita nacionalista que esse país ainda tem. Eu penso que essa é a ideologia do desmanche e do entreguismo. A questão de entreguismo, assim, eu acho que todas as intervenções que têm a ver com essa questão dos Estados Unidos, China, sobretudo, né? Em todas as nossas frentes, nós estamos perseguindo os nossos interesses. Então, nós estamos abrindo agora, o Itamaraty agora pode fazer coisas pelo Brasil, porque temos um governo que não nos impede de defender os interesses brasileiros. O líder da oposição, o deputado Alessandro Molon, questionou Ernesto Araújo sobre a decisão de acabar com a necessidade de visto para americanos que viajam ao Brasil. Molon quis saber sobre o princípio de reciprocidade, porque os brasileiros não vão receber o mesmo tratamento quando viajarem para os Estados Unidos. A quem serve isso? Nós abrimos mão do visto para norte-americanos sem qualquer reciprocidade. Isso poderia ter sido um gesto desde que fosse acompanhado de uma medida recíproca. Não obtivemos isso. E ao abrir não é humilhante de forma nenhuma, né? Nós estamos simplesmente reconhecendo uma realidade e, mais uma vez, eliminando um complexo de inferioridade que exigia esse princípio como algo que afeta o orgulho nacional. Acho que não afeta nada, eu acho que reconhecer a realidade de que essa isenção permite o aumento do fluxo de turismo no Brasil é uma vertente extraordinária. Ernesto Araújo ainda garantiu aos deputados que o Brasil não quer fazer uma intervenção militar na Venezuela.
não temos política nenhuma de promover a guerra, como a senhora falou, com um país vizinho, de forma nenhuma. Nós queremos justamente que a Venezuela, no caso, seja um país seguro, seja um país pacífico, e para isso estamos empregando meios plenamente diplomáticos, puramente diplomáticos e políticos para fazer pressão em favor da democracia na Venezuela. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, deputado Eduardo Bolsonaro, parabenizou o ministro pelas mudanças na condução da política externa brasileira. Parabenizá-lo pelo excelente trabalho que tem feito, mudando totalmente o direcionamento das relações exteriores e fazendo de novo, nós brasileiros sentimos orgulho do nosso país. Uma reforma da Previdência inclui muitos detalhes, muitos mesmo. Imagine toda a série de mudanças que serão feitas. Elas indicam o ponto final que a reforma está mirando. Outra questão é em quanto tempo elas vão ocorrer. Algumas são instantâneas, por exemplo, a limitação de acumulação de benefícios. Outras vão levar anos, por exemplo, a idade mínima. São exemplos de uma série imensa de mudanças. Essa é a conta que o governo faz. Se o tempo de transição aumenta ou se grupos saem da reforma, a economia diminui. E o contrário também é válido. Quanto mais curta a transição, maior a economia. Aí vale a experiência de outro país, a Itália. Lá a transição foi longa e pouco abrangente. O legislador considerou politicamente pouco conveniente intervir sobre as gerações mais numerosas e mais interessadas com a aposentadoria. A eficácia de qualquer reforma de aposentadoria depende mais das regras transitórias do que do regime definitivo. Eu vou até repetir para ficar bem claro para vocês. Qualquer mudança na aposentadoria depende mais de regras transitórias do que do regime definitivo. É matemática. E aí onde você, aí a questão depois no final é política, de escolher aonde você quer apertar ali mais a torneira para conseguir garantir que no final das contas a conta feche. E aí é uma questão política. Se você aumentar o tempo de transição, você tem que aumentar a idade mínima ou aumentar a alíquota. Necessidade econômica e capacidade política são duas forças em atrito permanente. O tempo de transição relativiza qualquer coisa, isso pode ser negociado. Isso, sabe, são as moedas de negociação de uma reforma de Previdência. Sempre foi assim. O ministro da Economia, Paulo Guedes, veio ao Congresso, no Senado. Ele comentou a ausência na Câmara na terça-feira. Ontem eu tomei um susto também, porque o aviso que eu tinha era mais ou menos o seguinte: olha, você foi convocado para ir num lugar onde não tem nem relator e já está todo mundo preparado para jogar pedra e o seu partido vai tirar pedra também porque eles estão contra. Eu falei, eu não estou entendendo mais nada aqui, pelo amor de Deus. Paulo Guedes foi convidado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Lá, ele também falou sobre a importância da reforma da Previdência e sobre a relação do governo com o Congresso. Um governo que entra com aprovação popular enorme, em 60 dias ele manda uma medida anticrime que ele prometeu ao longo de 60 mil crimes por ano, etc. Ele manda um anticrime e manda uma previdenciária. Eu acho que é um governo que está trabalhando. Eu acho que é um governo que está tentando acertar. E aí, de repente, quando ele parte para as ações no Congresso, o principal opositor dele é ele mesmo? Quer dizer, então está falhando alguma coisa entre nós, é do nosso lado, está falhando alguma coisa. O ministro deve comparecer na Câmara na próxima quarta-feira. No Salão Nobre da Câmara foi lançada a Frente Parlamentar Mista Brasil 200. A frente tem como objetivo o combate à corrupção e o fim de privilégios. Agora, a nova política, que é o novo Congresso, tem a responsabilidade de fazer acontecer. O espaço nobre da Câmara também foi palco para o lançamento da Frente Parlamentar em defesa dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Com a adesão de mais de 200 parlamentares, a frente vai buscar atualizar as leis para proteger os direitos dessas pessoas. O objetivo é cada vez mais conscientizar a sociedade da importância de nós garantirmos às pessoas e famílias que têm crianças ou adultos com autismo as melhores condições possíveis para inseri-las na sociedade. Parlamentares também movimentaram o auditório Freitas Nobre para lançar a Frente da Economia Verde, para a criação de estímulos econômicos para a preservação ambiental. A frente recebeu apoio de 27 organizações
e vai trabalhar por um novo sistema tributário que leve em consideração o impacto ambiental. Nós vivemos no Brasil um grande desafio, que é exatamente fazer com que o modo de produção, o modo de se transportar, possa ter uma pegada forte de sustentabilidade, ou seja, usar de uma forma muito equilibrada os recursos naturais. São finitos, acabam. A Frente Parlamentar pela Luta contra a Tuberculose também foi reinstalada na Câmara dos Deputados. A tuberculose é uma doença que acomete mais de 70 mil pessoas por ano no Brasil, e isso são dados alarmantes para nós. É uma doença que mata cerca de 4 mil pessoas por ano. O plenário da Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que obriga o governo federal a aplicar recursos do orçamento da União destinados a projetos considerados prioritários pelas bancadas estaduais. Pelo texto, esses recursos não podem ser maiores do que 1% da receita corrente líquida realizada no ano anterior. A receita corrente líquida é a soma do que é arrecadado pelo governo federal mais transferências recebidas, deduzidas as transferências obrigatórias feitas pela União para estados, Distrito Federal e municípios. Atualmente, já é impositivo o total das emendas individuais dos parlamentares, sendo que metade do valor deve ser aplicado em saúde. Foi uma votação rápida que recebeu o apoio da maioria dos deputados. Para ser aprovada, eram necessários 308 votos, mas recebeu no primeiro turno 448 votos a favor e apenas 3 contrários. Temos hoje no Brasil mais de 200 bilhões de obras paradas, inacabadas, sem planejamento. Com esse orçamento impositivo, vai fazer com que essa casa possa fiscalizar que todo o orçamento ele possa ser verdadeiramente aplicado no dinheiro do povo. Realmente é uma pauta que, quando o Jair Bolsonaro era deputado federal, ele e eu somos favoráveis, que vai trazer independência para esse plenário, independência para os colegas deputados federais. Então, de maneira nenhuma se trata de uma reforma do governo. Trata-se, sim, de uma relação harmônica entre os poderes. A recomposição das prerrogativas do Legislativo, elas fortalecem muito o mandato parlamentar, né, para que cada um possa exercer o seu mandato representando bem as suas bases eleitorais. Falando nesta quarta ao Senado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou a proposta aprovada pelos deputados. Eu só posso dizer que o deputado Rodrigo Maia tem sido extraordinariamente construtivo em relação à minha pessoa, de me ajudar. Olha, nós vamos construir uma coisa interessante, etc. Eu proponho no Pacto Federativo que haja justamente um empoderamento da classe política no seguinte sentido: não tem mais nada carimbado. Não tem mais nada carimbado. Então, evidentemente, se você me perguntar, a medida de ontem está carimbando. Você fala assim, então você aprova? Eu falo, bom, o lado onde ela está carimbando mais ainda, eu não gosto. Porque o que vai acontecer com isso, evidentemente, é que vai estourar o teto de gasto mais cedo ainda. Por outro lado, eu acho que ninguém mais legítimo para gastar o dinheiro do que um deputado que foi eleito. Muito mais do que qualquer ministro. E nesta quarta-feira, o plenário também aprovou 2 propostas voltadas às mulheres. Uma permite que as que sofrem agressão possam dar entrada no divórcio ou no rompimento da união estável diretamente no juizado em que denunciaram a violência sofrida. A outra proposta é a que permite suspender a licença maternidade quando o recém-nascido precisar ficar internado, em caso de nascer antes da hora ou com alguma doença, por exemplo. A licença será retomada quando o bebê receber alta do hospital. Tudo para que a mãe possa aproveitar melhor esse período junto com a criança. O plenário ainda debateu, e muito, mudanças na lei dos partidos políticos. Foi lançada a Frente Parlamentar Mista do Esporte. O objetivo é estimular a qualificação profissional dos atletas e discutir propostas para aperfeiçoar a legislação do esporte. A cerimônia contou com a presença de atletas que vieram divulgar suas modalidades. O
representante do esporte escolar pediu aos deputados que trabalhem para ampliar os recursos investidos na base. Nós tivemos uma MP o ano passado, a 841, que retirava o recurso do esporte de base, tirava do desporto escolar, do desporto universitário, das secretarias estaduais, que é onde está a base do esporte brasileiro. Eu acho que essa frente pode brigar para que esses recursos sejam mantidos eternamente e fortalecidos, aumentados, porque é na base onde está o grande celeiro de atletas. O presidente da frente será o deputado Júlio César Ribeiro. Todos os governos acreditam e lutam sempre em primeira mão pela saúde, pela segurança, pelo transporte e muitas vezes deixam o esporte e a cultura de lado. Então, na verdade, nós queremos, com a frente, mostrar para os governos que o esporte é saúde, o esporte é segurança, o esporte ele forma cidadão e será um meio pelo qual nós estaremos cobrando as autoridades para que as políticas do esporte venham funcionar em todo o nosso país. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!